Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Oi, minha gente, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês, em Casa com a Adriana Arides, num programa muito especial que nós preparamos para você, viu? Sempre nós pensamos em você, sempre nós pensamos nas realidades do nosso dia a dia, para a gente poder estar aqui com vocês e levar até vocês um conteúdo que possa ajudar, que possa consolar, confortar, colocar você mesmo aqui dentro da nossa casa, através dos nossos programas, viu? Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de poder mais uma vez estar aqui e me encontrar com você. Estamos aqui na TV Evangelizar, estamos aqui nessa obra maravilhosa que existe já há tantos anos com o único intuito: evangelizar, anunciar, falar desse Deus maravilhoso que é conosco, que está conosco. Por isso, eu já quero de início agradecer a todos vocês que acompanham essa obra há tantos anos e com a sua fidelidade faz com que essa obra continue crescendo e chegando cada vez mais longe. Muito obrigada por você fazer parte, ser um associado conosco, fazer parte da nossa família Evangelizar. E você que ainda não é, já quero convidar você, se associe conosco, o telefone está aqui embaixo, nos ajude a continuar essa missão linda que Deus confiou um dia ao coração do Padre Reginaldo Manzotti, e que nós, todos nós que fazemos parte dessa casa, abraçamos e estamos aí, incansavelmente evangelizando. Faça parte também dessa família, você será muito bem-vindo, você já é muito bem-vindo aqui, em toda a programação, nessa casa, mas vai ser bem-vindo também, associando conosco e fazendo parte da nossa família, dessa casa que evangeliza. Desde já, muito obrigada. O nosso programa hoje está muito especial e nós vamos falar de um tema muito propício para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo esse tempo de pandemia, estamos aí já há tanto tempo, né? Vivendo com esse... Eu sempre digo que a nossa vida, a gente, ao longo dessa caminhada, a gente encontra alguns imprevistos, né? E essa pandemia foi imprevisto para a vida de muita gente. Posso dizer, para a vida de todo mundo, né? Todo mundo mesmo. E esse imprevisto trouxe tantas situações difíceis, dolorosas. E eu penso que o tema de hoje é uma das consequências desse imprevisto. E é por isso que nós vamos hoje tratar sobre isso. Como lidar com o luto na infância.
Nós temos uma psicóloga maravilhosa que vai nos ajudar a desenvolver esse assunto e, sobretudo, ajudar você e a mim também, como nós precisamos administrar isso dentro das nossas famílias. Vai ser um programa extremamente rico, então você fique conosco do começo ao fim, porque eu tenho certeza que vai fazer bem para o seu coração e você também pode aí, liga para as pessoas que você sabe que está vivendo essa situação, ligue, comunique, dê um toque nas pessoas e vamos juntos, nesse programa, aprender um pouco mais. Nós evangelizamos, mas nós também queremos ajudar você naquilo que nós podemos. E por isso que nós trazemos profissionais tão capacitados para isso, viu? Fica aqui conosco, o programa vai ser bom demais. Eu estou aqui, graças a Deus, toda semana eu estou aqui com uma equipe maravilhosa, no qual eu já quero agradecer. Nós temos aqui os cinegrafistas, os técnicos, nós temos a direção, nós temos a produção, nós temos essa banda maravilhosa que toda semana está aqui comigo fielmente. E graças a Deus aí evangelizando também, porque abraçaram essa obra junto conosco, né? Abraçaram essa missão. Nós temos o Jonathan ali no violão. Muito obrigada, viu, Jonathan, mais uma vez. Nós temos o Vinícius ali no contrabaixo. Nós temos o Gustavo, hoje com o cabelo todo preso, na batera. Nós temos Ricardo Lopes, que já é o meu produtor musical há muitos anos, também está aqui conosco. E aqui no teclado ele, João maravilhoso, que está aí sempre com seus acordes nos ajudando. Muito obrigada, viu? Banda, mais uma vez, por vocês estarem aqui. Essa banda já tem um nome, é Banda da Casa, não é não, meninos? Nós demoramos, mas a gente achou um nome, Banda da Casa, da Adriana Arides. Então é essa banda maravilhosa que está comigo já há muito tempo e que toda semana marca ponto aqui para você, para fazer da melhor maneira possível o programa para você. Eu não faço nada sozinha. Tem muita gente trabalhando e eu agradeço profundamente. É graça de Deus para mim, a vida de cada um de vocês que me ajudam a levar o amor, a misericórdia e a graça de Deus através deste programa. Sobre o tema, o nosso Papa Francisco diz o seguinte, nosso querido Papa, o nosso pastor maior: nós não somos nem eternos, nem efêmeros. Somos homens e mulheres em caminho no tempo. Tempo que começa e tempo que acaba. Como lidar com isso, né? Por isso que a gente precisa viver o nosso dia a dia, mesmo com os imprevistos, como eu dizia no início. Mas a gente precisa viver como se ele fosse único, né? Porque tudo começa e tudo termina. Nesse caminho e nesse tempo em que nós fazemos esse caminho aqui, precisa ser fecundo, precisa ser, de uma certa maneira, uma maneira de deixarmos rastros bons. Precisamos viver como se cada dia fosse único. Precisamos ter um olhar otimista. Precisamos querer sair, muitas vezes, das situações que os imprevistos causam em nós. Precisamos querer sair das situações difíceis de tristeza. Precisamos reagir. Claro, não vão ser só dias felizes ao longo dessa caminhada que nós fazemos aqui nessa terra, mas que sejam dias de superação, que sejam dias, aqueles mais difíceis, sejam de aprendizado, mas não podemos deixar a vida nos levar, né? Precisamos viver a cada dia como se ele fosse único. Por isso, o programa de hoje vem com todo esse intuito de saber lidar com isso, de maneira especial na infância, que não é fácil. Dias atrás mesmo eu partilhava com algumas pessoas,
Eu tenho um filho de 7 para 8 anos. E um dia, ele acordou desesperado, foi para minha cama e disse assim... chegou na minha cama chorando muito, muito. E ele disse assim: mamãe, eu sonhei que você tinha morrido. E eu via naquele choro todo um sofrimento, né? Como se tivesse acontecido mesmo, um sofrimento tremendo. Meu coração ficou partido. E aí, depois disso, ele começou a ficar com medo. Medo. Eu saía, mamãe, você vai sozinha? Ele começou a sofrer com a hipótese de acontecer alguma coisa comigo. E aí eu fui, aos poucos, tentando administrar isso. E hoje eu vou aprender um pouco mais com a nossa querida psicóloga. Mas fui tentando administrar isso para a gente lidar da melhor maneira possível. Então o programa de hoje tem esse intuito, de nos ajudar a encarar isso em todas as situações da nossa vida, né? Não só como criança, aqui a gente vai falar de maneira especial com as crianças, mas quantos adultos ainda não sabem lidar com o luto, não é verdade? A gente precisa. E uma coisa que nos conforta e nos consola, nós que temos fé, nós acreditamos na eternidade. E é por isso que nós vivemos aqui buscando essa eternidade. As coisas terminam aqui, mas continuam no céu. E é por isso que nós hoje vamos falar um pouco disso. E eu espero que você fique aí conosco e nos dê a graça de podermos adentrar a sua casa, com a nossa casa e com tudo aquilo que nós preparamos com muito carinho para você, tá bom? Nós vamos aqui para o nosso cantinho especial, como sempre, de toda semana. A gente começa sempre aqui. Eu quero apresentar já aos pés de Nossa Senhora aqui todas as pessoas que de maneira especial perderam um ente querido nesse tempo de pandemia. Muitas pessoas perderam seus entes queridos. Se não perderam entes queridos, perderam amigos, conhecidos, colegas de trabalho. Quero colocar tudo aqui no coração da mãe, pedindo que Nossa Senhora possa, pela sua intercessão, levar o conforto, o consolo a cada coração. Ela é mãe, ela nos acolhe, ela está aqui conosco. Representada nessa imagem, e nós entendemos que a imagem é só para fazer memória, porque a presença de Nossa Senhora é real aqui neste lugar. Nós pedimos a ela a sua intercessão desde antes de começar o programa, e ela fica aqui conosco. Apresente também a Nossa Senhora o seu coração, a sua vida, a sua família e a sua dor. Ela é mãe, ela acolhe. Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Vamos pedir juntos a ela, nessa oração tão simples, mas tão profunda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Amém. Que maravilha. Já fomos aí o primeiro bloco. Nós vamos dar uma pausa, mas rapidinho a gente está aqui de volta. Você não nos abandona. Fique aí conosco. Tem muita coisa boa para a gente ouvir, aprender e partilhar ainda. Eu espero vocês. Até daqui a pouco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Estamos de volta e com muita alegria nós acolhemos cada um de vocês, viu? Muito feliz de poder, toda semana, poder adentrar aí a sua casa. Você que está abrindo as portas da sua casa para nós toda semana. Sou muito grata a Deus por isso. Em Casa com a Adriana Arides, na sua casa aqui, fielmente toda semana. Muito obrigada, viu? Quero dizer também que eu também estou nas redes sociais, viu, gente? Para quem ainda não conhece o meu canal no YouTube, Adriana Arides Oficial, a gente sempre prepara conteúdos que possam fazer diferença na sua vida. Com muito carinho a gente prepara, a gente pensa, a gente reza, a gente pede para Deus nos conduzir e, enfim, se inscreva lá no nosso canal, Adriana Arides Oficial. Estou também no Facebook, no Instagram, Adriana Arides. Quero dizer também que todos os nossos CDs, eu estou com 10 CDs. Todos os nossos CDs estão nas plataformas digitais. E se você ainda não tem, procura lá, Adriana Arides, que vai vir lá uma pilha de CDs para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, viu? E eu quero mandar um beijo para o Brasil todo que está sintonizado conosco. Eu fico tão feliz porque a gente tem saído pouco para as missões, né, por conta da pandemia, mas de vez em quando a gente vai para ali, vai para cá, e aí a gente chega nas cidades e as pessoas dizendo, né, e partilhando conosco sobre o programa, sobre os conteúdos, a gente fica muito feliz. É como se fosse uma confirmação, é como não, né? É, de verdade, uma confirmação de Deus de que nós estamos no caminho certo. Então, um beijo para todo o Brasil que nos acompanha através da TV Evangelizar, viu? Quero dizer também que a TV Evangelizar está nas redes sociais também, né? Evangelizar TV. E nós temos o aplicativo também, que você pode baixar no seu celular e nos assistir. E estamos aí, sempre querendo servir cada vez mais, tá bom? Muito obrigada pela sua presença sempre. Hoje eu estou aqui com esse tema maravilhoso, como lidar com o luto na infância. Eu vou partilhar aqui com a minha querida convidada que eu já vivi algumas experiências com o meu filho, né? E ela com certeza vai me ajudar ainda mais. Com muita alegria, eu estou aqui para receber a Mônica Prado. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, e você, que alegria Adriana? Obrigada. Receber você, que alegria ter você aqui. Você que é uma psicóloga que trabalha com conflitos psíquicos das crianças através de atividades lúdicas, né? Sim, também. E permitindo que elas ressignifiquem eventos traumáticos, né, que acabam acontecendo, aqueles imprevistos que eu dizia no início do programa, e busquem por melhores alternativas para lidar com esses conflitos. É um desafio, né? Sim. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande. E sim, é um tema muito pertinente, né? Até pelo contexto que vivemos. Sim. E as crianças, elas têm uma maneira muito singular, né? De administrar esse tipo de emoção de perda, né? Então, diante da morte, assim como os adultos também, né? As crianças manifestam seus sentimentos. Sim. Sofrimento psíquico mesmo, né? E isso se manifesta muitas vezes por meio de comportamentos. Então, o que a gente observa, assim, normalmente nas famílias, né? O que a gente acompanha, assim, mais de perto? A dificuldade que as pessoas têm de falar do tema com as crianças. Sim, sim. Então, não dá para fazer de conta que isso não existe. Né? Algumas famílias têm dificuldade de falar do tema e, por exemplo, quando morre um animalzinho de estimação da criança, né? Que também pode ser uma perda muito significativa, sim, dependendo sim. do vínculo afetivo que a criança tem com esse animalzinho.
Então, às vezes, as pessoas não dizem que morreu, dizem, sumiu, aconteceu alguma coisa, não sei, estava aqui, sumiu, entende? A criança fica com aquela coisa mal elaborada dentro dela, isso vai aparecer em algum momento da vida, não tenha dúvida, né? Entendi. Eu até partilhava dias atrás sobre isso com algumas pessoas. A primeira perda que meu filho tem 7 anos. Tá. A primeira perda que meu filho teve foi da avó paterna. Ele tinha 5 anos. E aí o que aconteceu? De 4 para 5 anos. Claro que nós não o levamos para o velório, né? E aí ele, sem entender, ele viu que a avó ficou doente, que a avó foi para o hospital e que o papai estava chorando muito e tal. E a gente explicava, a vovó tá dodói e tal. E, de repente, a minha sogra faleceu. De repente não, né? Estava um processo, assim, foi um câncer. E aí, depois que tudo aconteceu, depois que foi o enterro, voltamos para casa, ele percebeu, né, toda a tristeza do meu marido, minha também, porque eu tinha uma paixão pela minha sogra tremenda. E aí, com o passar dos dias, ele falou assim, mas o que aconteceu com a vovó? A vovó foi para o céu, a vovó morreu. Lembra que a vovó estava doente e tal, a vovó morreu, foi para o céu. Aí ele começou, eu tenho uma canção que eu canto, que se chama Lindo Céu. Tá. Aí ele chegou e disse assim para mim, mamãe, eu não quero mais que você cante essa canção. Porque a música diz o seguinte, é o lugar onde eu quero viver para sempre. E aí ele começou assim, não, mas eu não quero que você vá para o céu. Ou seja, para ele, se eu canto que eu quero ir para o céu, é porque eu vou morrer. Isso. Né? Nessa idade, as crianças têm o pensamento muito concreto ainda. Então, até os 5 anos, é muito comum a criança ter esse tipo de pensamento. Por exemplo, se você diz assim, o vovô morreu para sempre, o animalzinho morreu para sempre, dormiu para sempre, né? A criança vai pensar, ela pode desenvolver medo de dormir, ou tenha medo que os pais durmam, porque ela acha que vai morrer, que vai dormir para sempre. Olha, uma palavra exatamente. mal colocada. Isso. Então, a gente tem que sempre situar a faixa etária que está a criança. A família deve agir de acordo com a faixa etária da criança. Então, até os 5 aninhos, Adriana, as crianças têm esse pensamento muito mais concreto. Né? Por exemplo, isso você fala, né? A vovô foi para o céu. Ela idealiza mesmo, por mais que seja uma criança religiosa da família, ele vai imaginar, como o teu filho imaginou. Ele falou, não quero que você vá para lá. Exatamente. Eu quero que você fique aqui. Ele imaginou que realmente você... Virou uma estrelinha e tal. Eles têm esse pensamento muito concreto, até por volta dos 5 anos. E eles têm também a ideia, até por volta dos 4, assim, de achar que a pessoa vai voltar. Assim como... Por exemplo, nos desenhos, nas coisas que eles assistem, que a morte é uma coisa que pode ter volta. Então, até essa idade, também eles têm essa coisa meio fantasiosa com relação à morte. Isso também é importante a gente explicar para a criança que não é bem assim, né? Então, por exemplo, às vezes uma criança, nessa fase aí da idade até 5 aninhos, que perde o pai, a mãe, alguém, né, de alguma forma. E recente escutei uma história de uma criança que tinha perdido o pai. A criança nessa fase de 5 anos, e ele escreveu uma cartinha para o Pai Noel que ele queria de presente o pai dele de volta. Meu Deus. Né? Então, que ele queria que trouxesse o pai novamente. Então, por isso é importante a criança participar dos ritos de despedida, sabe, Adriana? Por mais doloroso que a família pense que possa ser tudo isso para a criança, é doloroso para todo mundo. E a gente não pode poupar muito as crianças dessas dores, porque faz parte do processo da vida, né? Tá, com 4, 5 anos, você acha que é importante, então? Veja, a gente tem que ser muito verdadeiro com a criança na fala da morte. Usar a palavra morte. O vovô morreu, o cachorrinho morreu, o gatinho morreu. Essa palavra, ela vai entender que é alguma coisa muito séria, né? Não dormiu para sempre, virou estrelinha. Algumas famílias usam esses recursos, mas nem sempre isso é saudável, né? Entendi. Então, ser bem objetivo com a criança, dizer, olha, fulano morreu, o coração dela parou de funcionar, o cérebro parou de funcionar. Então, chega uma hora que isso termina. A verdade sempre. A verdade. A criança tem mais facilidade de elaborar. E aí pergunta para a criança, por exemplo, a criança com 4, 5 anos, você pode dizer, olha, nós vamos agora nos despedir do vovô ou da vovó. Você quer se despedir do vovô ou da vovó?
gostaria deixar que você ela decidir. Se ela quiser ir, ela vai, né? E penso que é importante ela levar uma flor, ela fazer um desenho, né? Dependendo do vínculo, se era uma coisa muito próxima, sabe, né? Esses vínculos que se diferenciam dos demais, né? Sim. Então, se for um vínculo assim muito forte, é importante a criança fazer esse despedir, sabe? Do jeitinho que ela conseguir, fazer um desenho ou levar uma flor, fazer uma oração, de alguma forma, né? Mas é sempre importante a gente ver assim, né? Que os lutos que não foram bem elaborados na infância, eles aparecem em algum momento da vida. Sempre vem nas psicoterapias de adolescente, de adulto, lutos mal elaborados. A pessoa pode ficar, Adriana, com dificuldade de lidar com perdas. Termos de namoro, perda de emprego, ela não sabe lidar com aquilo, sabe? E nem imagina que foi algo foi mal elaborado. O cachorrinho que ela morreu lá atrás, que ninguém contou para ela, que ela ficou achando o resto da vida que o cachorrinho sumiu. Entendi. E aí depois, de uma forma muito ruim, né? Tipo, ela escuta alguém comentando que o cachorrinho morreu, mas que ninguém falou para ela para poupar da dor. Ou, de repente, o vô que viajava muito... Ninguém mais viu o vô, ninguém contou para a criança, ninguém validou aquela dor da criança. Ela ficou triste porque ela viu os adultos tristes, mas simplesmente ninguém explicou para ela o que aconteceu. Então, às vezes, na tentativa de poupar a dor da criança, você gera um problema maior. Lá na frente Percebe? Você vai ver o que é a mentira, talvez, ou esses recursos, né, que se usam para... Na verdade, assim, a ideia não é ruim, a ideia é poupar o sofrimento, né? Mas, claro, você não precisa, né, por exemplo, uma criança que tem uma perda de alguém da família de uma forma muito trágica, um acidente, uma coisa muito trágica, ou um suicídio, uma coisa assim mais pesada, né? Aí você não precisa entrar em detalhes com a criança do que levou aquela pessoa a morrer. Se for que eu ia te perguntar, justamente isso. Dessas coisas mais densas, não. Até essa fase de idade ali dos 12 para frente, você já pode começar a falar desses assuntos com a criança também. Mas na faixa etária ali de até 5, 6 aninhos, não é muito saudável para o desenvolvimento emocional dela. Ela pode se deparar com problemas da família que talvez ela não esteja ainda pronta para aquilo, entende? E se ela descobre isso? Aí tem que conversar com a criança, sim. Né? Então, por exemplo, aí você senta, conversa, você percebe que ela tem curiosidade. Se ela vem te perguntar, objetivamente, você tem que explicar. Entendi. Né? Independente da idade. Independente da idade, né? Não dá para ficar escondendo ou criando recursos assim que em um momento isso vai vir à tona e essa descoberta ela pode ser muito mais dolorosa do que a própria dor que a criança viveria na situação real da coisa ali, sabe? Uhum. E deixa eu fazer uma pergunta assim, que de repente pode ser até muito simples, mas que eu gostaria de tirar essa dúvida. Por exemplo, a perda da avó, do vô, tem um peso para a vida de uma criança. Sim. Uhum. A perda de um pai e de uma mãe tem outro peso. Sim. Uhum. Como é que você... Como é que a gente se posiciona diante dessas dores que cada um tem o seu valor? A gente sempre procura observar, Adriana, o grau de afetividade, de vínculo afetivo que essa criança tem com aquela pessoa, né? A criança ama, a gente ama todas as pessoas da família, mas Sim. Dependendo de como é o vínculo, a convivência, essa dor ela pode ser mais intensa. O luto pode demorar um pouco mais, né? Em média, assim, normalmente é 12 meses, né? O primeiro ano é o ano mais difícil, é o primeiro aniversário, é o primeiro Natal, são as primeiras datas sem aquela pessoa, né? Então, isso é muito mais doloroso. Mas penso que a verdade é sempre o melhor caminho, né? Não dá para... E assim, entendendo sempre qual é o vínculo que essa criança tinha com aquela pessoa. Perfeito. E respeitar essa dor, porque de repente perder o pai é diferente de perder o cachorrinho, ou perder o pai do amiguinho da escola, percebe? Sim. Então é um vazio que vai ficar. Em muitas situações a criança precisa buscar uma ajuda psicoterapêutica. Né? A família precisa ter uma orientação de um profissional para poder conduzir isso da melhor forma, né? Sim. A gente vive um momento assim que temos aí uma geração de crianças e adolescentes que eles são muito mais sensíveis emocionalmente falando do que eram as gerações atrás. Né? Então, lógico, e cada geração tem a sua singularidade. E essa também, eles são mais individualistas, mais autocentrados, né? Mas você acha também que é um pouco desse poupar? Porque eu acho que
Eu digo na minha geração. A minha geração era um pouco mais verdadeira, né? Isso. Hoje os pais parece que poupam. Eu vejo famílias... Eu não levei o Davi, por exemplo, no velório da avó, porque é um hábito da família do meu esposo não levar as crianças. Então, não levei. Aí, quando você diz que isso é importante, então eu percebo que talvez eu poupei o Davi de algo que seria necessário para ele, né? Que é a despedida. Ele não viu a avó dele indo embora. Sim. Né? Então, a gente pode afirmar que talvez essa geração de hoje ela é muito poupada. A gente vê assim, né? Uma geração de pais querendo poupar excessivamente os filhos, né? E nem sempre isso é saudável. Tem coisa que a gente não precisa entrar em detalhes, né? Como diz o outro, né? Nas desgraceiras das coisas, não precisa entrar em detalhes. Mas eles precisam saber das verdades, né? Penso que sempre é tempo de fazer o que não foi feito, né? Então, em algum momento, se a criança manifestar que aquela despedida que ela não fez para ela teria sido importante, dá para fazer. Por que não? Sei lá, dia de finados, por exemplo. Vai lá leva uma flor pro vô e avó, bota uma cartinha lá no túmulo do vô e da avó. Não tem problema nenhum. Perfeito. Ainda há tempo, né? Então, claro, como eu disse, tem as situações que acabam se tornando mais graves, né? Mas acaba que o luto mal elaborado, ele foi só mais uma coisa que dentro do contexto da família não foi dita a verdade para aquela criança. Entendi. E ela vai se deparando com essas questões ao longo da vida, né? Sim. E aí a gente vê muitos adultos que hoje não sabem lidar ainda, porque a gente vê muitos adultos que carregam o luto por muitos anos, não conseguem sair. Se desvincular daquela dor, né? Desvincular da dor. Não consegue se desfazer, por exemplo, das coisas, né? Fica então, apego com coisas da pessoa, né? Exatamente. Então, a gente pode dizer que, de repente, são coisas mal resolvidas? Com certeza, né? Essas situações denotam, né? Falam dessa coisa mal elaborada que ficou. Então, com certeza, essa pessoa que ela tem esse apego, por exemplo, com a roupa da pessoa que faleceu, com os objetos pessoais. Claro, você tem uma foto da pessoa com você, natural, né? A criança tem uma foto do vô, da avó, né? Natural. Agora, se ficar com essa coisa muito apegada, com essas coisas, os pertences da pessoa que foi embora, não é positivo para a vida dessa pessoa. É uma característica que ela está mostrando que alguma coisa não está legal com ela. Perfeito. Ela deixa de viver o que ela tem para viver para a própria vida e começa a viver uma coisa que já não existe mais, né? Perfeito. Então, olha, muito, muito bom a sua explicação, muito clara, muito objetiva, diante de tantas realidades que a gente enfrenta. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que é uma coisa que eu nunca perguntei para nenhuma psicóloga, mas vou perguntar para você. Também. E aí a gente vai para um rápido intervalo e eu volto com essa pergunta para a Mônica aqui Prado, que está enriquecendo a nossa vida com tanto aprendizado. Fica aí conosco, a gente volta rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! E de volta aqui com a Mônica Prado, maravilhosa, que já nos ensinou muito nesse bloco passado, mas que vai continuar aqui partilhando conosco esse tema tão pertinente e que, de maneira especial, a gente está precisando lidar diante dessa pandemia toda, né, Mônica? Verdade. A gente vive esse momento em que essa coisa da perda, ela ficou muito mais próxima de todo mundo. Verdade, né? De todo mundo. Então, embora a morte é uma realidade da vida, né? Faz parte do nosso processo, da nossa existência, esse momento as pessoas se deparam mais com essa possibilidade. Essa possibilidade ficou mais próxima de todo mundo. Verdade, sem verdade. dúvida. E é por isso que eu quero agradecer você que é associado, porque essa riqueza toda está chegando na sua casa, na sua vida, na sua história, diante daquilo que você vive hoje, porque você ajuda essa obra a cumprir essa missão que Deus confiou. Muito obrigada por você abraçar e ajudar essa obra, viu? Sou muito grata a Deus. A pergunta que eu disse que eu ia fazer para a Mônica.
Eu até meio que preparei ela aqui no intervalo. Falei, será que eu posso perguntar isso? Ela falou, pode. Enfim, eu dizia para ela que eu tinha medo, um medo tremendo de passar perto de uma pessoa morta. Era um medo medonho, como diz lá no interior. Sim. A minha impressão que eu tinha que se eu passasse ali perto, o morto ia levantar e sair correndo atrás de mim. Olha o grau do meu medo. Isso pode ser, eu posso ter desenvolvido isso por algum susto lá na infância, ou alguma lenda contada, ou, de repente, aquelas brincadeiras de contar piadinha lá, no meio das crianças, e eu fiquei com esse medo. Pode ser Pode. isso? Muitas pessoas têm fobia mesmo de velório, de morte, de cemitério, né? Isso sempre tem uma origem, né, Adriana? A gente sempre na história de vida da pessoa, a gente vai encontrar alguma coisa que originou tudo isso. Dificilmente isso nasce da fantasia da criança e permanece. Às vezes sim, né? Mas normalmente isso vem de alguma história que a criança escutou, de alguma coisa que foi dita. Tem muito aquela coisa das lendas, né? Especialmente no interior, as lendas familiares. Fulano morreu, viu que aconteceu não sei o que lá, depois que a pessoa morreu, ou fulano mexeu no caixão, foram ver a pessoa estava viva, sabe? Umas coisas assim. Então, essas histórias, essas lendas fomentam esse tipo de sentimento depois na pessoa, sabe? Então, a fobia, ela é o medo exagerado de alguma coisa, o medo que me impede de me aproximar daquilo. Então, existem vários tipos de medos, assim, né, que levam o nome de fobia. Então, tem pessoas que têm medo de altura, pessoas que têm medo de insetos, pessoas que têm medo de cachorro. Sim. Medo de avião e medo da morte, medo de pessoa morta. Eu tinha. Meu medo era esse. Isso. Mas aí, normalmente, acaba acontecendo o que aconteceu, né? Você vai lá pro velório de uma pessoa e aquilo você vê que não faz sentido aquele medo. Sim. Né? Então, o enfrentamento da situação é fundamental para que você elabore esse medo. Então, e assim, esse medo que eu tinha, ele foi até recentemente. Mesmo com toda a espiritualidade que eu tenho, mesmo com toda, né, com a capacidade que eu tenho de entender que o morto não vai fazer nada ali. Sim. Mas de ficar impressionada, por exemplo, de ir num velório de alguém muito querido, Sim. e ficar impressionada, à noite não conseguir dormir. Isso foi recente, assim, até uns 5 anos atrás. E como que eu enfrentei? Eu dizia para você. Sim. Quando a minha sogra faleceu, eu fui arrumá-la. Olha. Eu fui maquiar a minha sogra, porque minha sogra era muito vaidosa, ela era linda. Uma filha de árabe, então extremamente cabelo lindo. Ela é linda, olho azul. E assim, muito vaidosa, muito chique. E aí eu disse assim, aí o pessoal, quem vai maquiar a mãe? Poxa. A filha não tinha condições psicológicas. Todos os outros filhos homens. E aí eu disse, eu vou. Porque, apaixonada pela minha sogra, eu disse, eu vou. Eu fiz a maquiagem dela. Eu arrumei o cabelo do jeito que ela gostava. Foi o meu enfrentamento ali que rompeu de vez. Isso vai fazer 4 anos. Olha. Que rompeu de vez o medo que eu tive. E eu fiz aquilo por amor a ela. Isso. Então, o sentimento do medo ele é sempre menor que o sentimento do amor. O amor sempre supera mais essas Olha que coisas. coisa linda. Então, não foi à toa que sobrou para você essa história. Para você ir fazer o que você tinha que fazer. Sim. Né? Era importante para você também. Foi importante. Essas histórias são fantásticas, porque elas mostram. Então, veja, né? Todos esses anos, você guardando isso dentro de você. Sim. O quanto isso foi forte. Com certeza, né? Eu penso que esse registro de medo, ele foi feito lá atrás. Ou pode, né? A probabilidade de ter ser feito lá atrás, até dos 0 aos 7 anos, é bem grande. Mas isso ficou com você até o momento que você fez o enfrentamento por uma atitude amorosa, por uma atitude de amor. De amor, que verdade. é o que supera o medo. Sim. Né? Então, a amorosidade, ela o amor enfrenta qualquer obstáculo afetivo. Perfeito, perfeito. E me diga uma coisa, diante dessa situação agora de pandemia, muitas crianças perderam entes queridos, né? Sim. E tem famílias que não foi nem só um, né?
E tem crianças que viram alguém da família morrer, o pai do amiguinho morrer, a mãe do amiguinho morrer. Como a gente preparar essas crianças para uma avalanche? Porque foram muitas mortes nessa pandemia, para esse avalanche de mortes e que pode ter afetado muitas crianças. E como colocar aí essa visão espiritual também, né? Porque precisa fazer a diferença. Sim. A gente costuma dizer, né, que a melhor prevenção para lidar com a morte é viver o máximo possível um dia de cada vez e sendo o mais verdadeiro possível nas suas relações. Não deixar de demonstrar o amor que você sente pelas pessoas que você ama. Essa é a melhor forma de prevenir, porque a hora que essa pessoa for, você vai ficar com aquelas memórias amorosas que você teve com ela. Então, isso não pode ser perdido. Isso é o que vai ajudar a curar, sabe? E não arrependimento, devia ter feito isso, não fiz tal coisa. Não, eu fiz tal coisa. Essa coisa do viver, que as pessoas falam tão, assim, até meio banalizado, né? Tem que viver intensamente, viver um dia de cada vez. Mas será que a gente faz isso? Exatamente. Será que a gente liga para aquela pessoa e diz que ama? Então, isso a gente precisa passar para as crianças. Que é importante você expressar o que você sente pela outra pessoa. Pelo amiguinho, pelo pai, pela mãe, pelo irmão. Pelas pessoas com quem você convive. Isso nutre muito a pessoa e ajuda ela a lidar com esses momentos dolorosos, né? Perfeito, perfeito. Existem casos, né, atuais, assim, agora, que a gente vê acontecendo de crianças fazerem crise de pânico, né? Justamente porque estão perdendo pessoas. Perdeu o vô, perdeu a avó, depois o tio morreu, aí morreu o primo, sabe? Sim. Então, situações que a pessoa perde 3, 4 na família, né? E aí a criança, ela começa a ficar com medo excessivo da morte. Porque, de repente, porque, na verdade, assim, a criança pequena também, até os 6, 7 aninhos ali, o pior medo dela é perder os pais. Então, esse medo, ele vai ficando mais próximo. E muitas crianças têm feito crise de pânico, né? Que é um transtorno de ansiedade. Então, ela vai ficando com essa coisa dentro dela e isso... Aí tem que buscar ajuda. Nessas situações tem que buscar ajuda profissional. Psicológica. A família precisa ser orientada, os pais precisam ser orientados no como conduzir, né? E aí é muito individual, é muito específico. Daí a gente entra em questões de espiritualidade, questões da cultura familiar, o que eles acreditam, o que não. E, enfim, tudo isso compõe, né, o tratamento dessa criança e dessa família que está perdendo tantas pessoas. Sim, sim. É muito doloroso. Sim. E o tempo de luto da criança é o mesmo que de um adulto? Veja, a criança ela é muito mais natural e espontânea nos seus sentimentos. E a criança ela fica muito mais também, a pequena principalmente também, ela fica muito de olho na forma como o adulto está lidando com aquilo. Mas ela tem, via de regra, ela tem mais facilidade, entre aspas, para lidar com esse tipo de situação. Entendi. Ela elabora muito melhor, ela tem uma visão até mais ampla, né, do que ela lida melhor com essas coisas, desde que seja dito a verdade para ela. A verdade sempre. Sempre a verdade para as crianças. E às vezes essa coisa, dificilmente uma criança fica com algum apego específico, por exemplo, como a gente falou anteriormente, que às vezes a gente vê, é muito mais comum ver adultos apegados em situações do que crianças, né? Mas às vezes acontece, a criança às vezes ela demora um pouquinho mais para elaborar esse luto. Começa a ter problema na escola, tem medo de ficar sozinha, né? Problemas na escola no sentido de aprendizagem mesmo, ela às vezes dá uma regredida, dependendo da criança, ela começa a querer mamadeira novamente, querer dormir com os pais. Algumas crianças ficam olhando embaixo da cama para ver se não tem alguém morto lá que vai pegá-la, entende? Entendi. Será que é porque o adulto ele expressa muito, né? Assim, por exemplo, ele vai ficar chorando muito, ele vai ficar... A criança, será que ela... Como que eu posso dizer para você? Ela internaliza de forma diferente? Ela internaliza sofre e demonstra. Diferente? Ela demonstra por meio de outros comportamentos, né? Então, é importante observar, a criança ela muda de comportamento quando ela não está bem. Nem sempre o choro é a manifestação de que ela não está bem. Sim. Às vezes, por exemplo, não ir bem na escola, uma criança que estava indo bem, ou então ela regride, já estava lá aprendendo a escrever, daqui a pouco ela regride, não consegue mais. Entendi. Ou ela já estava lendo, ela regride na alfabetização, no processo de aprendizagem dela. Começa a ter medos muito intensos, medo de sair na rua,
medo que os pais vão trabalhar, o pai não pode sair de casa, a mãe não pode sair de casa. Então, febre, né? A febre, às vezes, ela é um sintoma de dor na criança. Aquela febre que você vai, examina, tal, faz exame, não tem nada que justifique aquela febre na criança. E é uma dor emocional que o corpo está manifestando. Entendi. Então, a criança ela é muito mais por meio dos comportamentos, desse tipo de comportamento. Sim, e uma coisa que eu queria partilhar com você, que foi uma experiência que eu tive também com meu filho, meu filho nunca tinha tido... Nós temos uma cachorrinha, né, que eu comprei para ele porque ele tinha muito medo de cachorro. E aí, para enfrentar o medo do cachorro, ele não tinha medo de cachorro, um cachorro avançou, a partir daí ele começou a ter medo. Aí eu comprei uma outra para ele, hoje ele não tem medo nenhum, graças a Deus. E há um tempo atrás ele ganhou um peixinho. E o peixinho durou só 4 dias. Puxa. Quando nós chegamos de viagem, o peixinho estava boiando. Poxa. E aí ele chegou, ele olhou assim, ele falou, mamãe, o Dom morreu. Eu falei, filho, morreu. Uhum. Ele chorou, mas chorou. Assim, tinha tanto sentimento naquele choro. Uhum. Porque foi o primeiro peixinho que ele ganhou da minha funcionária. Poxa. E ele, Dom pra lá, ele é muito afetuoso com bichinhos. Uhum. Mas por que eu estou dizendo isso? A perda do peixe foi um gancho tão importante para eu explicar para ele que tudo tem começo, meio e fim. Isso. Uhum. Isso é bem então, importante. Ele entendeu. E aí ele pegou e falou assim, nossa, mamãe, então, o Dom agora aí sofreu bastante, chorou, dormiu chorando, no outro dia acordou, mas já estava melhor resolvido com a situação. E aí eu disse assim, ele falou assim, mamãe, então, Dom, que bom que o Dom não está sozinho, né? Ele está com a vovó Saíde, ele está com a Mel, que é uma cachorra que eu tinha que morreu, ele está com o Lute, então eles estão todos juntos lá no céu, né? Eu falei, estão todos juntos. Então, o peixinho, ali, a morte do peixinho, isso. Eu aproveitei esse gancho para explicar para ele sobre começo e fim. Uhum. Você acha que é um meio eficaz para a gente tentar administrar? Sim, sem dúvida, né? Essas situações, elas oportunizam que você mostre para a criança como são esses processos do nascer, do viver e do morrer, né? Que são processos naturais da vida. Uhum. Quando morre um animalzinho de estimação, a gente costuma orientar, né? Que faça o velório e o enterro. Vai lá e enterra o animalzinho, coloca no quintal, né? Tem um peixinho, às vezes as pessoas colocam no vasinho de flor, sim. numa coisa, né, assim, e faz o enterro daquilo para ela saber que aquilo volta de alguma forma para a natureza, tem um espaço que ela fica depois que ela morre. Sim, né? Perfeito. Então essas coisas são importantes e ajuda a criança e a família, todos ficam mais fortalecidos, sem dúvida. Mônica, que riqueza estar com Imagina. você e poder ouvir tanta coisa boa e tanto aprendizado para nós. Eu quero agradecer profundamente a sua presença, dizer que foi uma alegria conhecer você e poder hoje partilhar de um assunto tão delicado, sim, né? Mas que nós precisamos aprender cada vez mais a saber lidar com isso. Verdade. Deus abençoe muito você, a sua vida, essa missão que Deus te deu de ajudar as pessoas. Obrigada. Eu sempre digo que sou apaixonada por psicologia. Eu acho que todo ser humano precisaria se conhecer mais, sim, né? verdade. Eu sou apaixonada. Então, eu sou muito grata por você hoje Imagina, eu que agradeço. trazer tanta riqueza para nós, viu? Obrigada, eu que agradeço. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Que Deus te abençoe. Amém. E volte mais vezes, por favor. Sim. Essa casa sempre será sua. Muito tá obrigada. Bom? Gente, obrigada pela companhia. Obrigada. Eu tenho certeza que você, assim como eu, começou o programa de um jeito e terminou de outro. Por quê? Aprendemos, partilhamos, conhecemos mais como saber lidar com as situações dos imprevistos que ocorrem na nossa vida. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós estamos de volta e eu vou terminar cantando essa canção, que é a canção que eu falei para você, que meu filho até então não gostava, mas agora ele entendeu que existe um lindo céu para todos nós. Vamos lá, Deus abençoe. Céu, lindo céu, onde eu quero viver para sempre.
Tchau, gente. Fiquem com Deus.